A velha cidade conserva o sortilégio dos mesmos hábitos e lembranças. Contundente corpo estranho. Arrasta o armorial mistério do seu tropismo ancestral. Canoas, fábricas e lérias proas, cheiro podre, lama, exorta-se o homem. O poeta transpira a cidade que lhe inspira. João Pessoa é feita de belezas diversas. Temos a praia, as falésias, o pôr do sol. Temos o rio, o Sanhauá do seu nascimento, a cidade velha, que guarda sua poesia em cantos e recantos estranhos de si. E hoje eu quero falar dessa beleza diferente de João Pessoa, como a cidade inspira. João Pessoa, musa dos artistas mais diversos. Uma cidade que se faz arte. O varadouro ainda pulsa, vive, explode, cheio de sangue entrecortado de mangue. Ancoradouro, sumidouro, retrata veias e o coração da velha cidade. Os versos de Políbio Alves ficam ressoando na minha cabeça porque ninguém cantou o varadouro como Políbio cantou. Ninguém fez dele uma musa tão profunda quanto Políbio fez. Por isso que a gente vai conversar hoje com Políbio Alves, poeta, escritor, uma das personalidades culturais mais relevantes da cidade de João Pessoa e especialmente da Cidade Velha. Vem comigo! Políbio é um poeta da cidade de João Pessoa que canta um pouco das belezas, especialmente do varadouro. E hoje eu tenho a honra de encontrá-lo justamente aqui no Hotel Globo. Que Políbio, coisa legal. não é? Muito bom. É bom demais. É isso que a cultura faz, né? Aproximar as pessoas, né? E descobrir um novo mundo. Sempre descobrindo um novo mundo. Novo mundo. Mas hoje eu quero falar de um mundo que você conhece muito bem, o mundo do varadouro. Eis aí o resultado. Você trouxe aqui em livro. o Navegando Imagens. Navegando Imagem porque tem as imagens de Davi, Antônio Davi, que eu considero um poeta da fotografia. Realmente ele é um poeta da fotografia. E os teus versos para acompanhar essas fotografias. Isso. Políbio, você viveu essa cidade em sua emulsão cultural desde a metade do século XX até hoje, e o varadouro sempre foi um lugar de grande inspiração. Não só para você, mas para vários artistas, poetas, pintores e tudo mais. E fotógrafos como Antônio Davi. O que esse bairro tem que faz isso, que causa essa emulsão cultural, faz com que as pessoas se inspirem ao chegar aqui? Olha, esse bairro é o mais importante da Paraíba, é o mais importante de João Pessoa. Isso aqui é o útero da cidade, foi aqui onde tudo começou. E ele é mágico. Existe uma magia em qualquer canto desse bairro. Não sei se foi por causa dos colonizadores, que é de outra cultura, e já trazia essa cultura, da época era tudo selvagem. Eu conheci o varadouro nos anos 40, eu sou de 41. Em 46, eu tinha 5 anos e vim morar aqui, numa rua transversal da Marcel Pinheiro. Na época, o glamour era Hollywood de João Pessoa. De João Pessoa, da boemia. Eu era uma criança que recitava versos. Eu não sabia o que era proibido, né? Eu fui adotado por uma dona de bordel, né? Berta, que era uma mãe dos desvalidos, das pessoas pobres, dos garotos carentes. Ela, à frente do edifício dela, onde ela tinha o cabaré, era para o público. Atrás havia outro edifício que ela cuidava dessas crianças, perdidas. Dava lanche, botava música clássica para a gente escutar. Eu dizia assim, criança, esse negócio de defunto, uma coisa assim, sabe? Um dia, ela denunciaram o Berta, dizendo que ela estava desvirtuando as crianças. E foi aquela parafernália de policial e tudo. Quando chegou lá, Berta disse, não entre não pode entrar não. A gente estava numa mesa comprida e ela de costas assim, por quadro negro, ensinando uma operação de conta de somar.
A partir daí, Berta teve toda a liberdade de continuar ensinando os alunos. E ela me disse uma coisa que eu guardo até hoje. Políbio, não tenha preocupação de publicar, você é uma criança. Deixe de amadurecer. Isso, eu guardei para sempre isso. Eu fui publicar meu livro quando eu tinha 40 anos, 40 e poucos anos, primeiro livro. Então, Berta foi uma coisa muito importante na minha vida e me ensinou histórias de Trancoso, isso minha mãe também falava. Então, esse encantamento todo, eu ficava fascinado. É por isso que eu nunca chamei uma prostituta de prostituta, eu chamava as meninas do sobrado. Ali na esquina tinha também um bordel que Ricardo Peixoto fez um documentário baseado no conto meu, chamado As Meninas, as Moças do Sobrado. E são pessoas, naquela época, as meninas do Sobrado, você não via nada de imoral nelas, os vestidos eram depois de joelho, né? Vestido bem em composto. Público, tudo composto. Tudo composto. E a base de tudo isso era o vinho bolério, radiola de ficha. Né? Era outro tempo. Era outro tempo de encantamento. Então isso tudo, eu vivia dentro desse ambiente e isso me encantou muito. Até hoje eu tenho um respeito muito grande por essa legião de meninas. Viu? Muito bem. Esse encantamento todo que você teve lá nos anos 40, anos 50, hoje a gente está no século XXI. Esse encantamento persiste? Sim. O Varadouro, ele ainda traz sim, essa... Sim. Olha aí o Nosso Senhor. eu resolvi transformar ele em poesia. Porque se falar do Tejo, do Sene, por que não do Senhor? Aí foi aí onde tudo começou. Tantos rios importantes, o nosso também é. Sim, o nosso, claro, sim. E eu sou um pioneiro em falar sobre esse assunto. Olha aí o trem passando, tudo isso tem no livro Varadouro. Eu sou pioneiro em falar do útero da cidade. Eu tenho orgulho disso. E o professor João Muniz de Brito fez um vídeo chamado Anjos e Demônios do Varadouro. É todo esse livro feito como filme. E tinha professores da universidade que não sabiam o que era o Varadouro. Da universidade. Então a gente tem uma cidade que ainda encanta, um bairro que é a raiz dessa cidade, o útero dessa cidade, como você diz, um rio que se transforma em imagens e poemas, e essa cidade é realmente uma boa musa para a gente escrever. Isso. E além de mais, o que ainda resta do nascimento dessa cidade está em pé. O Hotel Globo, aqui onde nós estamos, a Rua Marcel Pinheiro, só que não tem esse glamour que tinha nos anos 40, que à noite virava uma festa. Né? Se perde. Muitos prédios que estão... Agora, eu tô com esperança que realmente o Varadouro renesça, comece tudo novamente, porque estão recuperando os prédios importantes. Isso é muito bom. Você veja, hoje, eu vim aqui várias vezes nessa região, agora há pouco, e tem muito turista. Em qualquer parte do Brasil, o centro histórico é dinheiro vivo. E o aqui, Estado. E aqui não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Cada pessoa que vem aqui é um olhar. É uma leitura do que é essa cidade, que foi o nascimento dessa cidade. Maravilha. Lê uns 2 poeminhas pra gente, pode ser? Rua Marcel Pinheiro, absolvida entre seus trilhos, alfândega e associação comercial, inserida no comando da exportação, ronco dos motores, peripécia corpo mágico dos primeiros carros se confundindo com os bondes, recôncavo nevágico da economia da Paraíba, onde o Banco do Brasil se fez presente através de sua agência. Assim, abri um aleatório aqui, então. Varadouro dos automóveis, cemitério imóvel, de oficinas multifárias, dos armazéns de estivas em grosso e a varejo, remotas indústrias
que ainda burlam a tecnologia dos distritos. O interesse político da época em prol de outra região enfoca desprestígio legado, a proa do porto vindicado pelo então presidente Epitácio Pessoa. Políbio, muito obrigado pela sua companhia. Eu é que devo dizer, obrigado é uma palavra muito pequena por esse encontro que se eterniza, né, aqui no Varadouro. Eu me sinto muito feliz de ter encontrado vocês na minha vida. Eu vou agradecer pro resto da vida, tá ok? Obrigado. O agradecimento é meu pela tua arte e pela tua amizade. Obrigado. Olha só, a gente está aqui com o Políbio falando sobre o centro histórico, mas a cidade tem um outro lado. Um lado de praias, um lado de sol, um lado de vida. E a gente agora vai falar das falésias de João Pessoa. Vem comigo, que agora a gente tem uma viagem lá para o Seixas. Bora? A literatura não é o único caminho para falar de João Pessoa. Outras formas de arte também acabam escolhendo a cidade como musa e muitas vezes são até uma forma de fazer com que esta cidade possa se proteger e se conhecer. Uma dessas formas é a pintura, e a gente vai conhecer uma artista hoje que escolheu as falésias aqui do Seixas para poder mostrar a sua arte, falar da sua cidade e daquilo que ela sente por João Pessoa. Essa artista é a Adélia. Adélia, obrigado, meu amor. Obrigado por nos receber. Muito obrigado. Vamos conhecer um pouquinho da sua arte? Vamos ver o seu trabalho? Um pouquinho do Seixas, vamos lá? Vem com a gente. A Adélia é artista plástica, é também ativista cultural, teve uma galeria que funcionou exatamente aqui onde nós estamos. Hoje tem um restaurante aqui no Seixas, mas nunca deixou de ser artista, nunca deixou de acreditar na arte e acreditar no Seixas, acima de tudo, né, Adélia? Sim, verdade. Sou moradora há 30 anos e quando eu cheguei aqui no Seixas, me encantei, né? Porque o Seixas, meu Deus, maravilhoso, e não via essa divulgação. Então, quando eu ia caminhar, toda vez que eu ia caminhar, né, fazer minhas orações, né, porque ali tem aquela falésia, me inspirava a fazer minhas orações. Quando eu saía assim, quando eu voltava, já vinha fluindo, né? Então, eu vou pintar. Aí eu começava a viajar na falésia. E vi que, como não tinha lembrança do Seixas, não tinha divulgação, não tinha um marco, vou fazer a falésia. Então, daí começou a surgir falésia. Você sentia falta no Seixas de um marco que fosse algo simbólico para o bairro. Para o bairro, porque quando desciam pessoas procurando o ponto extremo, eu sempre dizia assim, porque como não tinha um marco, eu senti essa necessidade de fazer isso. Porque geralmente o grande marco do Seixas está no alto da falésia, que é o farol. Aí está longe do que é a praia, mas né? aqui é o ponto extremo, mais oriental das Américas. Então eu criei um relógio, uma tela assim, uma telinha que na época viajou muito, né? Quando o pessoal levava, né? Então aí foi daí que surgiu a ideia de fazer uma galeria de arte. A galeria de arte foi o máximo. Por quê? Porque tem os artistas que não tinham condições de expor em outros locais, vinham para cá. Então daí ficou conhecida a Ponta das Artes como galeria e a falésia como o nosso ponto extremo. E você tinha as exposições e muitos trabalhos aqui que você fazia, especialmente o Arte ao Extremo, né? Que era algo que foi muito marcante para a arte do Seixas e de João Pessoa como um todo. Sim, verdade, né? Então, pronto, foi daí que surgiu essa minha vontade, esse sonho, né, de colocar o Seixas como ponto extremo. Como turismo, vim para o Seixas e não para o Farol. Eu sei que o Farol é maravilhoso, lindo, mas o ponto extremo é aqui no Seixas. É embaixo. É aqui embaixo, lindo, maravilhoso. Só que não tem um marco, mas tem uma falésia linda, que depois ele vai mostrar que eu pinto, né? Então, é minha visão, que até hoje eu pinto com a visão que eu tenho há 30 anos, com aquele mesmo jeitinho, a mesma pedrinha. Então, para mim, quando eu vou pintar hoje, ela é a visão que eu tive.
você não pinta ela como ela é hoje, você pinta a sua memória, não, você minha pinta a sua memória. lembrança. Tanto é que a lembrança dela, dos cajus, né? Porque também não temos mais os cajueiros, né? Que, como tem habitat, assim, tem muito agora casas, né? Mas, enfim, os cajus também, tudo é um pouquinho da praia. Essa praia, essa falésia, você falou sobre a sua experiência mais de fé em contato com isso, que a natureza te faz ter esse contato de fé. Com certeza, sim. Eu ia chorando e voltava, eu ia rezando e voltava assim, feliz, porque o mar maravilhoso. E eu via que, meu Deus do céu, que local maravilhoso, lindo. E sem ter uma divulgação, e sem ter algo assim que viesse levar uma lembrancinha. Então, eu criei essa lembrança. Então, eu, Adélia, gente, eu criei uma lembrança do Seixas. E quiser vir conhecer e levar uma lembrancinha, um pedacinho do Seixas pode vir. Que são esses relógios, essas Os pinturas, relógios, essa arte a minha toda. pintura, os cartões postais que eu faço. Então, são inúmeras coisas, né, que eu trabalho, em madeira, em tudo. Obrigado. Obrigada Um prazer a você conversar com você. É um prazer conhecer você. Ah, que bom, fico E feliz. a tua arte, que é maravilhosa e representativa de João Pessoa, que eu acho perfeita. Muito Que bom. linda. Ai, agradeço, gente. Muito obrigado. E olha só, no próximo bloco, a gente já falou primeiro de literatura, falamos de artes plásticas e agora vamos falar de música, porque afinal de contas, nós somos a Porta do Sol. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Como é que é? Mangabeira, Valentina, Anatólia é uma menina esperando lotação. Pedro Gudim vem do expedicionário, Padre Zé missionário da galera do Vajão. Castelo Branco, Roger Ranja, Colibri, Torre passo por aqui, Penha quer te namorar. Mandacaru, Jardim Luna dos Ipês, Cristian disse pra vocês, vou viver no Brisamar. Alô, bancários lá do alto do Mateus, Sexta desapareceu com a turma do Grotão. No alto e plano, escutei zoar tambor, oitizeiro me falou, não queremos mais João. João Pessoa é uma cidade bonita que fica tão bonita até em música, né? Pois é, Meu rapaz. amigo Fuba, Prazer grande, viu? muito bom Prazer grande estar aqui. estar aqui. Obrigado por receber a gente na sua casa. Claro, alegria. E obrigado por trazer a sua arte pra gente também. Obrigado, eu que agradeço. Cada bairro de João Pessoa representado nessa música. Exato, O que né? é isso? Isso aí é o passeio que a gente faz pela cidade, né? Um passeio que a gente faz pela Eu me cidade. senti no Setusa, rodando a cidade inteira. Por exemplo, essa música, depois que eu fui, já surgiu novos bairros, evidentemente, né? Mas na época eu citei todos os bairros que existiam na época, né? Então é bem interessante isso, né? João Pessoa é uma boa inspiração. Enquanto musa, a cidade vale a pena? Sem dúvida. João Pessoa, ela tem uma característica completamente diferente de outras cidades. Primeiro, a gente tem uma posição geográfica privilegiadíssima, né? Porque nós somos o extremo oriental das Américas, o lugar onde o sol nasce primeiro. O que já gera muita música. Já gera né? muita música. A luminosidade da cidade é diferente, né? E quem diz isso são os fotógrafos, né? Porque exatamente por nascer o sol primeiro aqui nas Américas, né? Então tem essa diferença. E é uma cidade altamente arborizada, uma cidade bacana. Infelizmente, eu acho que ela está descobrindo João Pessoa turisticamente e a gente está tendo problemas hoje com trânsito. Superlotação, coisas que não aconteciam, né, antes. Mas, infelizmente, é isso. A gente tem que também entender o progresso da cidade como um todo e fazer com que a gente se sinta o melhor possível aqui, né? O grande diferencial de João Pessoa hoje é sermos o extremo oriental das Américas, sabe? Isso aí é um ponto de referência, né? Inclusive, no ano 2000, na virada do ano 2000, eu fiz um projeto chamado Acorde Brasil, né? Que era exatamente tentando resgatar isso aí, que era o primeiro sol do Brasil, que ia nascer... Para que o sol acordasse. Para que o sol acordasse. Foi um projeto grandioso, tinha a participação de um português que ele queria fazer uma regata com 27 barcos saindo do Cabo da Roca, que é o extremo ocidental da Europa, né, até o Cabo Branco, que é o extremo oriental, né? Então, esse projeto, infelizmente, não deu certo porque
Na época, a estrutura da cidade tinha poucos hotéis, a malha aérea era pequena, entendeu? Para o que a gente queria fazer. Mas, enfim, ficou registrado isso aí como um símbolo que a gente deve cultuar sempre como um grande diferencial, né, do Brasil. Temos esse diferencial, né? Muito bem. Isso te inspirou a fazer música? A Porta do Sol, por exemplo, né? Vamos ouvir um pouquinho? Bora. Somos a Porta do Sol deste país tropical. Somos a Mata Verde, a esperança. Somos o sol do extremo oriental. A lua fez um poema nas palhas do coqueiral. Eu escrevi teu nome nas areias, no coração do extremo oriental. Eu escrevi teu nome nas areias, no coração do extremo oriental. Maravilha! Como é que surgiu essa música, Fubá? Porta do Sol, rapaz, eu fiz em São Paulo. Era saudade? Era saudade também, né? E tinha a ver também com o projeto Acorde Brasil, que eu tinha né, lançado, tal, aquela coisa toda. Mas eu compus em São Paulo. Muita gente pensa que eu compus essa música lá na Ponta do Cabrão, olhando o sol nascer. Né? Mas foi feita lá em São Paulo. Foi feita lá em São Paulo, um pouquinho de saudade de casa, claro, né? Envolvimento com esse projeto. Isso, tudo isso, né? Que é um somatório, né? É um somatório. Como é que é ser compositor em uma cidade como João Pessoa? Olha, João Pessoa, ela tem essa inspiração mesmo, né? A gente tem esse diferencial que inspira, né? Uma cidade super agradável, mas ser compositor, eu acho que você é compositor em tudo que é canto. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar você compõe. A prova está aí, eu compus Porta do Sol em São Paulo. Né? Isso, sem dúvida, você compor é uma coisa que fica burinando dentro de você, sabe? Uma ebulição grande que você acaba, né, inspirando e fazendo as coisas acontecerem. E é isso aí. Fubá, outra inspiração que acabou vindo de João Pessoa é o próprio carnaval da cidade. Sim. Né? Que já existia, mas nasce com a sua força que existe até hoje, ali nos anos 80, com o surgimento das muriçocas do Miramar. Sim, sem dúvida, sem né? dúvida. Acaba sendo também um pouquinho dessa inspiração. A cidade inspira a festejar também? Sim, sem dúvida, porque, por exemplo, o hino das muriçocas, né, o primeiro hino das muriçocas, retrata exatamente isso aí, né? Ela fez com que as pessoas cantassem a cidade. Isso, de certa forma, resgata a autoestima, né? Tem essa pluralidade de você... Você fala da cidade dentro da música, de uma música que alcançou o Brasil e o mundo. Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas se identificam, né, com a música e cantam a cidade. Né? Então, o Muriçocas surgiu, na verdade, para as pessoas cantarem a cidade, né? Pois muito bem. Então vamos encerrar com as muriçocas. Vamos embora. É isso aí. A gente vai ficando por aqui e lembrando sempre, a inspiração para cada um de nós está em volta. A cidade está viva, pulsando, buscando quem escreva, quem pinte, quem cante sobre ela. Vamos fazer isso todo mundo junto? João Pessoa sonha com o seu verde colorido azul do mar. E a cidade velha já se acorda com seu canto secular. São as muriçocas, abram alas que elas vão voar, espalhando a alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá. Espalhando a alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá.